vamos falar um pouquinho sobre objetos, tá? Então, basicamente, em VHDL, um objeto vai ser o nome de um item que vai armazenar algum tipo de valor específico em um tipo de dados. Existem 4 tipos de objetos. Os sinais, né, que eles servem para interconectar partes internas de um circuito dentro de uma arquitetura. As variáveis, que elas só podem ser utilizadas dentro de processos. Lembrando que o processo é aquela região de código em VHDL que a gente vai escrever parecido com uma linguagem de programação, né? É uma descrição mais algorítmica, tá? Temos as constantes, né? Então, alguns valores que você vai precisar colocar para não ter que ficar usando números mágicos, né? Aqueles números que aparecem do nada. Você cria uma constante, né? Para deixar o código mais legível. E arquivos, né? Sendo que o arquivo ele só vai existir, claro, em tempo de simulação. Então, vamos lá. Então, falando sobre sinais. Então, o sinal vai ser o objeto mais utilizado, tá? Mais comum, porque quando você parte para uma descrição estrutural, mesmo na descrição comportamental, você vai precisar, às vezes, né, fazer algumas ligações que vão ter que ser feitas com sinais. Então, os sinais vão ser declarados naquela região de declaração da arquitetura, que fica entre a definição da arquitetura e o begin. Então, ali que você vai definir os sinais. E a gente tem a sintaxe para fazer essa declaração. Então eu vou usar sinal, que é o nome da palavra-chave, né? Coloco o nome dos sinais, vou enumerando, separando com vírgulas, 2 pontos, tipo de dados, né? Aqui eu tenho 2 exemplos, né? Sinal ABC, são 3 sinais, 2 pontos, standard logic. Embaixo eu tenho os 3 sinais e agora eu inicializei ele com 0, né? Esses 2 pontos iguais vai ser o operador de atribuição para poder inicializar os sinais, né? Do ponto de vista de síntese, né? O sinal vai ser um fio ou um fio com memória. O que é um fio com memória? Um registrador ou um latch. Então, por exemplo, você está ali, você criou um sinal e você não atribui um valor para ele a cada instante da arquitetura, a ferramenta de síntese vai inferir que aquele sinal ele armazenou o valor anterior. Então, se ele armazenou o valor anterior, ele é uma memória. Tá? Continuando. As variáveis, tá? Então, basicamente, as variáveis são um conceito que a gente trabalha bastante em linguagem de programação e aqui em VHDL elas também podem ser utilizadas, tá? Mas só pode acontecer dentro de processos. Então, aquela região de um processo, a descrição é bem comportamental e é bem parecida com a linguagem de programação. Então, a sintaxe. A gente vai usar a palavra reservada variable, né? O nome das variáveis separadas por vírgulas, 2 pontos, tipo de dados, né? Se eu precisar atribuir algum valor para uma variável, eu vou colocar o nome da variável, 2 pontos iguais, a expressão, tá? A gente não usa o operador flecha para variáveis, só usa 2 pontos igual. Continuando, então constantes, tá? Então constante, ela vai armazenar um valor que não pode ser modificado. Normalmente a gente vai utilizar constantes para evitar de estar repetindo alguns números, né, pelo código. Isso aumenta a legibilidade do código, é uma boa prática, né, de projeto. Então, para declarar uma constante, vai colocar o nome constant, né, o nome da constante, 2 pontos, tipo de dado, 2 pontos iguais, o valor que ela vai assumir. Então, como é uma constante, eu tenho que atribuir o valor logo na inicialização. Então, por exemplo, aqui eu tenho constant bus width, né, que é a largura do barramento, 2 pontos integer, e ele atribuiu aqui 32. Eu posso utilizar essa constante que eu defini para definir outras constantes. Então, eu tenho constants bus bytes, 2 pontos integer, é igual a bus width dividido por 8. Tá? Então, aí eu declarei bus width e bus bytes para evitar de ficar repetindo 32 pelo código, né? Para não ter esse problema aí de ficar com esses números mágicos espalhados pelo código e você precisar alterar esses valores do barramento e aí você vai ter que alterar em vários pontos no código. Com a constante você altera só na declaração da constante. Alias, tá? O alias não é um objeto, mas é algo que se utiliza. Então, às vezes, você precisa dar um apelido para algumas regiões de dados. Por exemplo, eu tenho aqui um vetor de standard logic, tá? 16 bits, né? Tá aqui, ó. Ele declarou aqui como sinal, chamado word, né? Standard logic, vector, tem 16 bits. E aí eu preciso endereçar alguns bits dentro desse vetor. Aí eu vou usar o alias. Então eu faço alias, op, que seria de operation, né? É um standard logic vector de 7 bits. E ele está onde? Ele é do bit 15 ao bit 9 do sinal word. Da mesma forma, eu declaro aqui reg1, também é um alias. É um vetor de dados de 3 bits. E onde é que ele está?
ele está do bit 8 ao 6 de word. Então, esse é mais para também aumentar a legibilidade do código, né? Às vezes você tem um vetor grande, esse vetor, alguns bits ou grupos de bits desse vetor tem algum significado dentro do seu projeto, você precisa endereçá-lo separadamente, fica mais bonitinho, fica mais legível se você criar um apelido para aquela região, né, daquele vetor, fique mais organizado, tá? E é isso.